Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho aqui especialmente para falar para você, estudante do 8º ano. Mas qual será o tema da nossa aula de hoje? Na tela nós temos gêneros textuais, condição de produção e circulação. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, trago para vocês um texto motivador. Acompanhem comigo. Comunicação não é só falar, ver ou ouvir, é fazer entender. Renato Ribeiro. Observando aqui a seguinte questão, esse ponto de comunicação. O que é comunicação? Não é só falar, nem ver. É justamente essa junção, essa complexidade. Então vamos aprender hoje que todo texto ele é produzido por alguém, para uma determinada finalidade. Vamos continuar? Na tela trago para vocês a seguinte definição. Todo texto é produzido, como eu falei, com uma finalidade, levando-se em conta determinados aspectos, como quem produz, quem é o interlocutor, qual é o meio em que vai circular. Observando para mim agora justamente esse ponto. Quem produz o texto? Para quem? Qual a finalidade? Nesse contexto, vamos conhecer os gêneros textuais. Vamos lá? Acompanhem. Na tela, trago para vocês esta representação justamente para uma reflexão. E qual é? O que são gêneros textuais? Vamos conhecê-los. O que são gêneros textuais? Qual é a função deles? O que é que eles cumprem? Vamos conhecer? Ainda trago na tela a seguinte definição. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Observando agora, vejam só, gêneros textuais, comunicação, contexto. Que relação é essa? Gênero, observando, contexto, sua finalidade. Todo texto parte de alguém para alguém com uma ação comunicativa, ou seja, com uma finalidade comunicativa. Vamos ver, acompanhem ainda, os gêneros textuais cumprem importante função social quando o assunto é comunicação. Embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-los. Ou seja, prezados estudantes, um texto é um texto porque não é outro, ou seja, simplificando os gêneros textuais, vamos conhecer, eles apresentam características específicas. Isso é o que faz você conhecer um romance, de um conto, de um poema, de uma música, etc. Cada gênero tem a sua característica, tem a sua identidade. Acompanhe. Na tela, trago ainda dessa constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, surgiram os gêneros textuais. Estou aqui confirmando o que eu acabei de falar. Gênero textual, comunicação, necessidade de interagir com o outro em várias esferas. Vamos ver? Acompanhe ainda. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Justamente aquilo que eu acabei de falar. Um texto é um texto porque não é outro. Em outras palavras, uma música é uma música porque não é um conto, porque não é um poema, etc. Então, é a função de cada texto que vai determinar o quê? A questão do gênero, sua função social, sua finalidade. Vamos lá. Trago ainda essas definições. Eles não, olhem aí o não, podem ser numerados, visto que variam muito e se adaptam às necessidades dos falantes. Mesmo que não possamos contá-los, é possível observar que eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Ainda nós temos aqui na tela uma representação de vários gêneros.
Vejam que cada um cumpre uma função social. Neste momento, antes de eu falar agora sobre os gêneros, que tal você, estudante, em sua aula de língua portuguesa, com seu professor em sala de aula, estudar os diversos gêneros, ou seja, boa parte deles. Então, conhecer o que difere um gênero do outro gênero. Acompanhe comigo aqui alguns gêneros. Nós temos o artigo, a crônica, o conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório e assim tantos outros que nós podemos reconhecer agora aí na tela. Observar justamente que um e-mail é um e-mail porque não é um poema, porque não é uma reportagem. Vejam só, etc, etc. Ou seja, a quantidade de gêneros é enorme. Continuando, nós temos a seguinte questão. Existem muitos gêneros textuais. Eles são flexíveis e passíveis de mudança. É importante observar, flexíveis e passíveis de mudança. Algo já adianto para vocês. Vocês podem encontrar um gênero com característica de outro, que nós vamos conhecer. Mas o que vai definir é a função social. Vamos conhecer. Olhem aí, quando eu falei a vocês que é possível encontrar um gênero com característica de outro, nós chamamos de intergenericidade. O que é isso? Trata-se de um fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma de outro gênero, tendo em vista o propósito da comunicação, finalidade maior de todos os atos de fala. Essa hibridização, que é outro nome do intergênero, pode ser facilmente encontrada em anúncios publicitários, tirinhas e até mesmo em artigos de opinião. Observando para mim agora, vejam só essa questão. Quando eu falo intergênero, um gênero com características de outro, às vezes acontece. Por exemplo, você, estudante, pode receber um convite em forma de poema. Aí você pergunta, isso é um poema ou é um convite? Pode ainda receber um convite, certo? Em forma de receita e etc. Mas o que é que vai determinar se é um poema ou se é uma receita? É a finalidade para a qual ele foi pensada. Ou seja, é um convite, mas está escrito em versos. Então, é em forma de poema, mas é um convite, porque a finalidade é convidar você para algo, certo? Vamos ver aqui. Na tela, trago para vocês exemplos. Vejam só, nós temos aqui uma tirinha e justamente aqui tem: não fume, faça como o personagem acima e liberte-se do vício. Veja que há uma tirinha e há justamente um cartaz educativo: não fume, certo? Outro ponto, olhem aí, um convite em forma de cordel. Aí você me pergunta, é um cordel ou é um convite? É um convite em forma de cordel. Isso é a questão social, quem vai determinar. Vamos ver. Mais uma vez, nós temos aí essa quarentena que nós estamos vivendo, nós temos quadrinhos para a quarentena. Aqui você vai encontrar justamente quadrinhos que estão falando, alertando contra a questão dessa doença, da pandemia. Vamos ver adiante. Nós temos aqui, olha aí, nós temos um cartaz justamente que está pegando, utilizando o que? A turma da Mônica. Lavar as mãos salva vidas. Então é importante observar, cortando para mim agora, essa questão do intergênero, um gênero com características do outro. Então é importante você observar. Que tal você em sua casa tentar isso? Voltando aqui para o anterior, o que é que nós temos? O elemento verbal e o elemento não verbal. Vejam só, as palavras e os desenhos, certo? Formando o quê? Um objetivo. Então, lembram quando eu falei a questão que os gêneros são flexíveis? Essa questão dessa mudança, essa possibilidade que vocês têm de produzir um texto com características de outro, vamos ver adiante. Mas, por falar em gênero, ainda há a questão do suporte textual, ou seja, onde o gênero ele é hospedado. Vamos ver. Na tela, nós temos todo texto deve estar veiculado em um suporte textual. O que é o suporte? Suporte é, assim, o
portador do texto. Ele pode ser físico e virtual. Físico, livros, jornais, revistas, dicionários. E virtual, blogs, sites e notícias, fotos, planilhas, etc. do mundo virtual. Vejam só aqui, o suporte é justamente o local onde o gênero está. Nós temos uma notícia, mas ela está numa revista. Nós temos a notícia, mas ela está num blog. Então é importante, vocês estudantes que gostam tanto de estarem o quê? Conectados, que tal tentar um trabalho, certo? De hospedar um gênero textual em um suporte virtual. Seria interessante em sala de aula. Na tela temos ainda, todo texto precisa de um suporte para existir. E o suporte define como o leitor poderá receber o texto. Por exemplo, se o texto está veiculado em um livro, o leitor entenderá de certa forma, mas se está veiculado em um jornal, o leitor o entenderá de outra forma. Vejam só, claro, o livro, o jornal, vejam que são suportes que também vão definir a forma como o leitor, como o seu receptor, ele vai entender o texto. É importante sempre salientar isso. Olhem aqui um exemplo de um suporte. Nós temos um outdoor. É importante observar, nós temos uma propaganda no outdoor, certo? Vamos ver aqui. Continuando, nós temos, entende-se por esferas, certo? Ou os agrupamentos de práticas e atividades sociais organizadas por determinados contextos, como? Vamos ver aqui. Aí você me pergunta, Robson, o que é uma esfera? Vejam só, onde é que esses gêneros circulam? Quais são as esferas sociais que nós temos aqui para que os gêneros possam circular? Trago algumas para vocês. É importante observar que os gêneros podem circular em uma esfera íntima, familiar, cotidiano, escolar, científico, jornalístico, publicitário, artístico, religioso, jurídico, burocrático, etc. Então, até agora, nós aprendemos que todo gênero, todo texto, ele é produzido por alguém, para alguém. Há uma finalidade comunicativa. Nós temos os gêneros, que é uma infinidade de gêneros, de possibilidades. Nós temos o suporte, onde o gênero está, uma notícia, que está em uma revista, numa outdoor, etc. Suporte. E as esferas sociais, onde os gêneros podem circular. É importante estudar isso. Vamos ver aqui na tela, nós temos, dessa forma, as esferas de circulação é um canal ou meio de transmissão dos gêneros textuais. Nós temos aqui, número 1, publicitária, um exemplo, um anúncio, certo? Uma esfera social, cartazes, placas, etc. Olha aí um exemplo, vejam só aqui, ó, doar sangue, um ato de amor. Veja só aqui, olha essa questão publicitária. Nós temos produção e consumo, é uma outra esfera. Aí nós temos bulas de remédio, manual técnico, relatório, etc. Nós temos um exemplo de uma bula de remédio aí. Nós temos aqui uma esfera escolar, relato histórico, cartazes, debate, etc. Olhem aí as esferas sociais. Trago justamente uma representação de um cartaz, de um texto escolar. E nós temos aqui a esfera da literatura artística. Nós temos a autobiografia, letras e música, etc. No mundo artístico. Olha, um exemplo de livros. Eu gostaria, mais uma vez, de lembrar a vocês numa questão bem simples. Então, a esfera social, onde os gêneros podem circular, tanto íntimo, científico, escolar, etc. Então, gênero textual, certo? Como a questão da comunicação, a necessidade comunicativa. E aqui trago para vocês, aqui nós temos o gênero misto. É importante lembrar que nós temos o gênero pode ser verbal, não verbal e o misto. A própria questão de gênero verbal, linguagem verbal, usar a palavra. O não verbal é o uso, certo, de figuras, daquilo que não é a palavra. E nós temos um misto que nós vamos conhecer. Vamos ver aqui. Na tela nós temos a linguagem mista, é a união da linguagem verbal
e da linguagem não verbal na comunicação. Lembrando, nós temos a linguagem verbal, a não verbal e a mista. Os gêneros podem muito bem utilizá-las. Vamos adiante aqui. Dizemos que a linguagem é mista quando há um uso simultâneo da linguagem verbal e da não verbal para a construção da mensagem. Conseguimos observar bem essa ocorrência quando lemos, por exemplo, uma história em quadrinho. Observando agora, vejam só, uma história em quadrinho nós temos o elemento verbal e o elemento não verbal. Olhem aí um exemplo de uma linguagem mista, certo? De um gênero que está utilizando o quê? Justamente o elemento verbal e o elemento não verbal. Nós encontramos esse tipo de linguagem em cartoon, charges, nós encontramos em quadrinhos, tiras, etc. Olhem aí um exemplo de um gênero, certo, textual misto. Veja que há o elemento verbal, proibido fumar, e o não verbal, justamente a figura. Que tal, estudantes, vocês que gostam de escrever, de desenhar, certo? Lidar com o mundo virtual, produzir em sua escola, com o seu professor, gêneros mistos, que tal? É importante, pois isso aí vai ajudá-los a conhecer melhor a natureza dos gêneros. E, em síntese, trago para vocês o seguinte ponto. Gênero textual é um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagens telefônicas e posts em redes sociais até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros. Observando agora, vamos fazer aqui uma pequena reflexão daquilo que nós estudamos. Vamos ver. Nós hoje observamos gênero textual, a finalidade dos gêneros, lembrar a infinidade de gêneros, o suporte textual, onde o gênero está hospedado, as esferas sociais, certo? A íntima, pessoal, no caso, familiar, etc. Nós aprendemos a linguagem verbal, não verbal e a mista. Verbal, a palavra, não verbal, a não palavra, a figura, o desenho, e a mista, aquela que vai utilizar esses dois pontos. É importante, estudante, você, em sala de aula, com o seu professor, conhecer bem os gêneros textuais, inclusive para vocês, estudantes do 8º ano, que vão conhecer, né, o ensino médio e, posteriormente, a faculdade. Então, por aqui, eu me despeço, mando um abraço para todos os estudantes do 8º ano, certo? Para a nossa intérprete de Libras aí, muito obrigado, a Ellen do Som e todos os professores de língua portuguesa do nosso estado. Um forte abraço, professor Robson Anselmo Tavares.